A paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Hoje aqui eu estou tomando um café, normalmente eu chamo de café com Cristo, porque é o momento em que nós aqui em casa contemplamos a palavra do Senhor, temos o costume de fazer isso, e nós sabemos que é um momento de reflexão através da palavra de Deus. E falando em reflexão, você já parou para pensar que nós estamos já próximo de 2019? E quando nós chegamos no final do ano, nós ficamos mais sensíveis ao chamado espírito natalino, nós ficamos mais sensíveis às causas do próximo e nós passamos a pensar, a refletir. Mas será que nós estamos refletindo acerca das nossas vidas, das nossas atitudes, tudo aquilo que nós temos feito até aqui, para que nós em 2019 venhamos ser melhores, mais prudentes, que tenhamos atitudes que venham fazer com que nós venhamos a prosperar mais? Por isso eu quero te dizer que hoje aqui no canal Entusiasmados em Cristo, nós vamos falar sobre um tema que diz que tudo que eu faço implica perda. E você pode dizer, mas como? Hoje eu fiz algo que eu ganhei. Mas eu te digo, mesmo assim, você perdeu. Você teve um sacrifício para alcançar aquilo que você ganhou. Quando falamos em perda, nós já vamos pensando logo no sofrimento que em algum momento nós vamos passar. Ou com a morte de alguém, ou com o fracasso da vida, ou com, de repente, uma falência, ou de repente uma má escolha. Mas mais do que isso, é o sentido literal da perda, que traz algo que a própria filosofia diz que tudo que nós fazemos implica em algo que nós vamos perder. Todas as nossas atitudes colaboram para isso. E nós sabemos que a nossa vida é feita de sim e não, e não existe o meio termo. É de fazer ou não fazer. Não tem como você casar e ganhar a vida de solteiro. Muito pelo contrário, você casa e perde a vida de solteiro. Não tem como você querer emagrecer e vai comer de tudo. Então você perde algo que você gosta de se alimentar, tira do seu cardápio. Não tem como você não estudar e ganhar conhecimento. É como um trocadilho da vida. Eu faço isso e perco aquilo. Por isso a palavra de Deus hoje, através de uma parábola de Jesus, que fala sobre o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 14, ele nos ensina que as escolhas e as perdas nas nossas vidas andam lado a lado. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 14. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele a repartiu, sua propriedade, entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Nesta passagem narrada por Lucas, Jesus ele nos ensina que existia um pai com 2 filhos. E o filho mais novo, ele resolve fazer uma escolha. E ele se antecipa para o pai e pede todo o direito de herança. E naquele momento o pai reparte o que tinha entre os filhos, e este filho pega tudo o que é dele e sai pelo mundo. Imagino eu que este filho tenha gastado com tudo o que ele podia, todos os prazeres da carne, todos os prazeres materiais, fez uma má administração daquilo que ele tinha de finanças na mão, ao ponto dele chegar a perder tudo. E a palavra ainda nos mostra
que ele passou a viver com porcos, que para os judeus, isso na época, seria a coisa mais imunda que poderia acontecer com uma pessoa. Então ele pensou, bom, meu pai tem vários servos, eu posso viver como um servo. Melhor eu viver como um servo perto do meu pai do que eu ficar aqui vivendo com porcos. E ele retorna para a sua casa. E o seu pai, quando avista esse filho, ele arruma roupas novas, vestes novas para ele, sandálias novas, prepara uma festa e ainda manda matar um animal. E isso é uma recepção que ele poderia não ter, mas aquele pai com amor surpreendeu a sua recepção novamente. Mas mesmo assim, as atitudes deste jovem trouxe para a vida dele perdas que poderiam ter sido irreparáveis, como algumas foram. Mas houve ainda tempo dele se reconciliar com seu pai e com a sua família. Esta parábola de Jesus, ela é muito conhecida e já foi tema de muitos sermões sobre diversas perspectivas. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre, dentro desse contexto, entre escolhas e perdas ao mesmo tempo. Que escolhas que nós fazemos nas nossas vidas determinam sempre alguma perda. Assim como aquele jovem, ele fez uma escolha e qual foi a perda dele? A perda de toda uma herança, a perda do convívio familiar, a perda da oportunidade de honrar o seu pai. E assim também acontece nas nossas vidas. Nós podemos fazer uma escolha hoje e nos libertar de alguma coisa. Ou nós podemos fazer uma escolha que pode nos tornar cada vez mais cativos. Por isso, sobre uma perspectiva espiritual, eu quero te dar 2 exemplos. Vamos dizer que você, a partir de um determinado momento na sua vida, você começa a enxergar que você precisa de algo sobrenatural, que você precisa de um novo direcionamento de vida. E você escolhe contemplar para a sua vida os ensinamentos de Cristo. Então, quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, mais você vai ter mudanças de dentro para fora. E as perdas vão começar a aparecer. Só que são perdas que são necessárias para que você tenha um crescimento espiritual. Vamos dizer assim, você começa a se alimentar e você começa a perceber que amigos se afastam, coisas do mundo se tornam fúteis ou inúteis. Você começa a ver que a bebida, as drogas, a prostituição, o cigarro, enfim, coisas que são ruins, passam a ser um verdadeiro potencial de destruição para nós. E como a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela nos torna melhor, pessoas melhores, e nos traz uma transformação, nós começamos a nos afastar disso. Então nós ganhamos o reino dos céus e perdemos muitas coisas da terra. Então você tem essa escolha. Mas vamos dizer que você escolhe viver como aquele jovem, viver pelo mundo, gastando, se divertindo, esgotando as possibilidades de diversão, fazendo tudo aquilo que seu coração demanda, que seu coração deseja. Só que aquele jovem, a escolha dele se relacionou a uma perda muito grande, principalmente por desonrar o seu pai, porque ele pediu uma antecipação de herança. A herança é algo que ocorre depois do falecimento dos pais ou de algum ente querido. E ele antecipou isso, ele desonrou pela palavra de Deus o pai dele. Ele perdeu o convívio familiar, ele se apartou dos laços, ele poderia ter contemplado aquilo ali para um futuro, para ter uma vida mais segura. Mas não, ele preferiu o mundo. E o que aconteceu com ele? Ele teve perdas, ele perdeu o convívio, as finanças,
perder uma perspectiva de futuro. Mas e quando essa perda pode ser muito pior do que isso? Que é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Onde nós não temos condições mais de resgatar nada nas nossas vidas. E nós só vamos caminhando para um abismo. Por isso, eu quero que você pare para pensar mais uma vez. Lembra da mensagem anterior? Que eu falo sobre o nosso coração nos tornando peregrino? É uma continuidade essa palavra. Para nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem uma sequência perfeita. E nós temos essa oportunidade de refletirmos, aproveitar esse momento de sensibilidade que nós temos no final de ano e colocarmos em prática a reflexão nas nossas vidas. Será que essa escolha que você está fazendo está implicando uma perda boa ou ruim? Porque a palavra perda normalmente denota uma coisa ruim, mas não. Você perder as coisas do mundo e ganhar o reino dos céus para você ter uma condição espiritual melhor, melhorar de vida, para você prosperar nas suas coisas, para você fazer coisas melhores para a sua saúde, para a sua família, isso é uma perda boa. Mas você continuar insistindo nas coisas do mundo vai trazer uma perda ruim para você. Então, eu quero levar você a mais uma vez a refletir como andam as suas atitudes. Como andam as suas atitudes. Perceba, é tempo. Porque aquele jovem ainda teve um pai que o esperou. Porque a palavra de Deus mostra que ele esperava ansiosamente. Porque aquele pai ele tinha tanta sabedoria e sabia o que ia acontecer com o filho, que ele já esperava pela volta desse filho naquelas condições. E não foi nenhuma surpresa para ele. E por isso eu te digo, por mais que você esteja perdendo muito na sua vida neste momento, perdendo para o mal, para as coisas ruins, para um cativeiro, pare, é tempo ainda. Porque existe um Pai que se chama Jesus, que está à porta te esperando com vestes novas, com uma sandália nova, com uma festa e um animal para ser imolado para você se alimentar. Então, receba isso para a sua vida. Vá em direção a este Pai que te espera. Ele não está olhando para os seus defeitos, Ele não está olhando para os seus erros, para as suas perdas. Ele apenas quer te receber e te aconchegar ao lado dele. Por isso, receba esta palavra no dia de hoje para a sua vida. Faça uma autoanálise. Aproveite este momento. Aproveite para a sua própria vida e que você tenha um Natal e um ano novo diferente. Que Jesus te abençoe e que você faça escolhas que implicam perdas, mas para o mundo e não para Deus. Busque as coisas de Deus.